Olá pessoal, nós vamos montar essa máquina, uma ASUS Z97M, a primeira placa fabricada no Brasil, tem um chipset da Intel e o design dela é uma micro ATX aí. A gente vai montar essa máquina com um Intel Core i5, com até 32 GB nós vamos colocar, porque ela tem 4 slots de memória. Na montagem eu vou mostrando para vocês. 6 portas serial ATA 3, conecta 3 monitores com saída HDMI, DVI e VGA. Ele tem um vídeo integrado que tem um suporte nativo de 4K Ultra HD, tem um slot PCI Express X16 e um chipset Intel Z97. O design dele, como eu falei, é um micro ATX, possui um tamanho reduzido, faz com que ele seja compatível com gabinetes menores, né? Sejam máquinas para jogos ou estações de trabalho. Visualmente é uma placa-mãe bastante simples. Então, primeiramente, vou mostrar aqui o nosso processador. O legal da placa, ele já tem aqui a conexão dele. Já é feita para você não errar como colocar. Eu já coloquei a pasta térmica aqui, mas vou mostrar. Aqui tem uns chanfradinhos, né? Aonde você já faz o encaixe direto. Então você não precisa verificar que lado, né? Se vai encaixar ou não. Então ele só coloca de um jeito. E aí coloca na posição, fecha. Aí coloca o cooler para refrigeração. E aí ele vai colar. E tem os encaixes do cooler aqui. 4 encaixes. Aí o cooler ele já tem as presilhas, mais o cabo que fornece energia para o cooler. Faz a conexão dele e aí é só prender as presilhas dele. Então, como eu falei, tem 4 memórias de 8 GB, né, que a gente vai colocar, chegando a 32 GB. Então, fazendo encaixe, ele vai, um lado você aperta, o outro lado é a presilha. Tem um HD ATA de 240 GB que a gente vai colocar. Com as conexões ATAs dele aqui. Então tem a conexão de dados, que vocês já aprenderam, né, o que é, e a de energia. Então, fazendo a conexão de dados e de energia. De energia da placa-mãe. Então, para energizar, nós temos o cabo de energia que é colocado aqui na placa-mãe. O cabo do HD fica na posição, né? Aqui na posição, tem 2 posições para SATA. Então
Então coloquei aqui do lado da parte de energia, onde vem a energia da fonte. E a nossa fonte é de 500 watts. Aqui a gente vai colocar a placa de vídeo GT730. Olá pessoal, hoje nós montamos um computador com a placa-mãe ASUS Z97M. Vou falar mais um pouquinho dele e alguns componentes, como escolher, por que escolher, para você ou para o seu cliente. Vamos lá? Essa placa ASUS Z97M é uma placa micro ATX, ou seja, possui o tamanho reduzido. Visualmente ela é bastante simples. O principal destaque dela fica por dissipador de chipset, que é redondo e lembra um CD na cor dourada. É um design bem diferente dos modelos mais comuns aí. O circuito regulador de tensão dele é um dos itens mais importantes de qualquer placa-mãe. Ele é responsável pelo controlar a entrada de energia e sua distribuição entre os componentes. Com o fornecimento de energia adequado, não existem aí flutuações muito altas. E o sistema aí se mantém mais estável. Nessa placa, o esquema adotado pela ASUS é processador, existem 4 fases dele, e o chip regulador, que é o mesmo de outras placas da empresa. O controlador é o digital DigiMais. Ela também, essa placa contém fusíveis de proteções especiais, o soquete de memória. A intenção dela é proteger esses módulos contra curtos-circuitos e outros acidentes. E os capacitores deles aguentam uma temperatura de até 105 graus Celsius, sem apresentar problema. Segundo a ASUS, ele pode resistir até 5.000 horas de usos ininterruptos, o que significa cerca de 2,5 vezes mais que capacitores tradicionais. Para completar, essa placa conta com ESD guards incorporados no sistema para evitar que descargas eletrostáticas possam comprometer o funcionamento do sistema. O chipset dele é Intel Z97. Então, o novo chipset da Intel abre caminho para novos processadores da fabricante, porque ele é compatível tanto com os modelos da 4ª geração, quanto com os da 5ª geração. Isso faz com que investir em uma placa-mãe que tem o Z97 seja interessante. Ele tem o sistema de som Crystal Sound 2, que é um conjunto de melhorias em relação a modelos mais tradicionais aí. O ASUS AI Suite 3, ou Suite 3 aí, é o painel de controle da placa-mãe. Através dele é possível gerenciar todos os itens dos sistemas, monitorar o equipamento e realizar ajustes finos como overclocks e afins. O aplicativo também pode gerenciar uma série de lembretes e funções para controlar o seu sistema aí. Tem TPU, que vem do Turbo Processing Unit. É o que você poderá espremer ao máximo o desempenho do seu processador. É uma ferramenta que possui opções avançadas e completas, permitindo ajustes de voltagem, multiplicador e clock da CPU. A BIOS é o mesmo já encontrado nas outras placas aí, nessas placas modernas. O sistema vem com uma interface moderna e organizada para tentar agradar a todos os perfis de usuários. Então a gente vai falar de fonte de alimentação, para que serve e como escolher. Então as placas, drives e todo o sistema são feitos de delicadas peças, tá? Que exigem uma quantidade de energia. E só uma fonte de qualidade consegue enviar essa energia de forma correta. Então processador, memória HD e placa-mãe são os principais componentes que costumam dominar a cabeça de quem escolhe
ou está montando um computador. Um erro muito comum dos usuários é se esquecer das peças importantes para um bom desenvolvimento das máquinas, ou seja, as fontes. Quando essa energia oscila, podem ocorrer problemas no desempenho, até perda de algum componente do computador. Então, numa analogia como o corpo humano, a CPU é o cérebro e a placa-mãe é o sistema nervoso. Já a fonte de energia é como um sistema digestivo. Imagine que você precisa praticar exercícios por um período aí de aproximadamente 3 horas. Se você tem uma alimentação de qualidade e uma quantidade adequada você consegue se exercitar sem problemas. No entanto, se você não está recebendo a quantidade de vitaminas e minerais, o que vai acontecer com o seu desempenho? Ela vai cair. No computador, a alimentação não precisa ser definida pelo usuário. Basta jogar 110 ou 220 na fonte e ele vai digerir essa energia aí e passar a corrente para os componentes do computador. Se a fonte não for eficiente, ela vai passar menos energia e vai esquentar mais o seu PC. Então, como que eu vou escolher uma fonte? Um erro comum de quem vai montar o computador é preocupar com a potência, primeira coisa. Então, é tão preocupante quanto comprar uma câmera digital só pelo megapixels ou o computador pela quantidade de giga. A potência da fonte é um dado importante, mas não tanto quanto a sua eficiência energética. Se você compra uma fonte de 500 watts, será capaz de fornecer somente um mínimo de 440 para o computador, de forma energética. Nem sequer ter uma fonte de grande potência significa uma qualidade energética. Muitas vezes, vale muito mais a pena você comprar uma fonte com uma quantidade de watts menor, com uma eficiência melhor. Exemplo, se seu computador precisa de 300 watts para funcionar e você usa uma fonte com 80%, ou mais de eficiência, ela vai consumir o quê? 375 watts. Enquanto uma fonte com 50% de eficiência vai consumir o quê? 600. Então, presta atenção. Verá que o computador aí, se ele consome 300 watts, ligado numa fonte genérica de 500 watts, você poderá ter uma perda significativa no desempenho, uma vez que a fonte não estará fornecendo aos 300 watts que você pagou, porque ela vai estar ocupada gerando calor. Aí existe uma certificação 80+, ou seja, uma forma de saber se a fonte entrega ou não a capacidade prometida. Então é procurar aí uma PSU na lista de 80+. Eu vou colocar esse site para vocês. A mesma coisa que você consultar um nutricionista de fontes para saber se a alimentação está adequada ou não. Então a certificação 80+ é dada para fontes que possuem eficiência de 80%. Existem 5 certificações aí 80+, tá? Eu vou colocar na tela para vocês. Então, é a certificação de potência usada, né? Conforme a tabela aí. Tem 80+, o bronze, silver, gold e platinum. Então, você vai escolher a sua fonte conforme a potência entregue. Quantos watts minha fonte precisa? Uma forma fácil de saber qual é a potência necessária para a sua fonte é somar o consumo de todos os componentes internos e adicionar 25% de folga. Um computador básico, um processador Core i3 sem placa de vídeo, consome 150 watts. Então, qualquer fonte com certificação de 80+, com potência acima de 187, dá conta do recado. A calculadora pode ajudar muito na escolha da potência. Além da fonte, ela mostra qual no break para utilizar aí com o aparelho. O que acontece ao utilizar uma fonte genérica? Então, vai ter lag em jogos pesados, ventoinhas muito barulhentas, reinicializações frequentes, HDs que pifam sozinhos, drives de DVD que não grava adequadamente, princípio de incêndio, calor dentro do computador. Mas um sintoma bem frequente e o mais ignorado é o consumo exagerado de energia, principalmente quando você não tem uma boa fonte para comparar aí. Legal, né? Então vamos escolher uma fonte boa. Qual processador comprar? Então vamos escolher aqui. Vamos falar um pouquinho de processadores. Processador comprar, qual escolher aí para o seu cliente? Então uma etapa bem importante na hora de montar um PC, né, sabendo que ele é o cérebro da sua máquina aí,
Ele é o responsável pela execução dos cálculos e dos comandos solicitados aí pelo usuário. Comprar um chip, né, mais potente significa que seu computador será mais rápido na reprodução das tarefas e na execução de jogos mais atuais aí. Intel ou AMD? Qual que é o melhor? Então, o primeiro ponto é para qual tipo de uso você quer um processador? Então, essa é a primeira pergunta. Isso é importante, pois as fabricantes destacam para diferentes tipos de usuários. Então, os chips da Intel são conhecidos por oferecer um melhor desempenho em uma quantidade menor de núcleos aí. É mais para usuários que querem um alto desempenho da CPU. Porém, os chips da fabricante são mais caros e podem chegar a preços mais altos dependendo da geração. Caso você seja usuário ou seu cliente tenha uma menor exigência quanto à execução de jogos ou softwares pesados em edição, ter um processador AMD pode ser uma opção. Então, ele é de menor potência que a concorrente e quase imperceptível em razão da exigência de uso. Além disso, os chips da AMD apresentam uma quantidade maior de núcleos e um preço mais em conta. Ambas essas da Intel AMD, elas conseguem executar jogos atuais, caso o seu cliente esteja nessa linha. Qual o socket para a placa-mãe? Então, saber qual o socket da placa-mãe é essencial na hora de escolher também. Como cada modelo tem uma compatibilidade diferente, verifique se o chip pode ser utilizado com a placa-mãe que você já tem. Entre os processadores existem no mercado brasileiro os da Intel, que apresentam mais problemas de compatibilidade, já que cada geração tem um socket diferente. Já a AMD leva vantagem, já que todos os seus chips são compatíveis com o socket AM4. No caso da Intel, os processadores de 10ª geração utilizam o LGA 1200 e os da 8ª e 9ª são compatíveis com o LGA 1151. Para saber qual é da sua placa, atualmente existem programas que podem ser baixados que mostram exatamente qual o CPU-Z, que é um software. Escolha processadores de gerações mais recentes. Então, é comum encontrarmos no mercado uma série de processadores à venda com diferenças gritantes de preço. Então, a explicação é que cada processador foi desenvolvido em uma geração diferente. Todo ano a Intel e a AMD atualizam sua linha de CPUs com novos modelos na busca por aumentar sua potência e dar conta de executar tudo o que há de mais atual. Por conta disso, é importante que você sempre busque por um processador de uma geração mais recente, seja Intel Core i3, i5, i7, i9 ou um AMD Ryzen 3, 5, 7 e 9. Para saber qual a geração de determinado processador, fique atento à numeração presente nos modelos. No caso de um processador Intel Core i5, a numeração indica que o chip é de 10ª geração, quando é um Core i5 10400, ou seja, é a mais atual. Núcleos de threads, como escolher a quantidade dela? Para jogos, você busca um processador para rodar jogos mais atuais. Então, a característica do processador é responsável pela execução de cálculos e pela agilidade em que o sistema executa determinada função. Então, para jogos é necessário pelo menos 6 núcleos, para ser eficiente. Software gráficos. Para quem busca um modelo voltado à produtividade e execução de software gráficos, o número de núcleos e threads também é importante. Então, um número maior significa que a renderização de imagens será feita de uma forma mais ágil, já que a execução de tarefas será dividida entre esses núcleos aí. Um problema bastante comum é que alguns softwares são executados em um número limitado de threads, ou seja, se você tem um processador com 12 threads, mas seu editor utiliza apenas 3, você terá um número de sobra, não justificando o seu investimento. Então, depende do software também. O clock. Além de você se atentar à quantidade de núcleos, a velocidade na qual ele trabalha também é importante. Atualmente, os chips contam com uma variedade grande de clocks, desde os mais baixos encontrados em notebooks até os mais potentes. Para você escolher para jogos, você tem que verificar um processador em que a velocidade seja alta e também que caiba no seu orçamento.
Tem que ver os requisitos recomendados das fabricantes de jogos também. Para gráficos, a frequência do processador também é importante. Tem que verificar os requisitos mínimos do seu software gráfico aí e para fazer a escolha. Se para execução de games pesada a recomendação gira em torno de 3 ou 4 GHz, o software gráficos pode ter um bom desempenho com um processador que tenha 2 GHz, desde que as outras configurações do sistema também sejam atualizadas, como memória, né, a quantidade de núcleos do processador. Então, diferenciar fisicamente os HDs, né, é importante. Então, nós temos aí o cabo ATA de SATA, né, que é simples. O padrão ATA tem conector de 40 pinos e mais de 5 centímetros de largura para dados. Além de outros, né, menores aí, tem um de 4 pinos para energia. O cabo também pode ser diferente se for bem antigo. A regra, se for achatado, trata-se de ATA.